vibra comigo, não sei porquê. Para! Acabou com o Big Bang. Galerinha, ó, presta atenção porque é um dos momentos desafiadores do terceiro ano. Eu diria que a gente aprende um monte de coisa tão simplesinha, né? Que, claro, é um volume enorme de coisas. Então, mesmo as coisas simples devem ser fixadas, exercitadas. Mas uma das coisas um pouco mais complexas que a gente aprende no terceiro ano, eu diria que é essa segunda lei de Kirchhoff que eu quero te mostrar hoje. Vale lembrar que as leis de Kirchhoff são duas. Uma delas é conhecida como lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff. Essa lei dos nós ela é bem óbvia. Ela parte do princípio de que corrente elétrica não pode surgir do além e não pode desaparecer. Portanto, se eu tiver um nó, e o que seria um nó? A união de vários pedacinhos de um circuito, ou ao menos 3 pedacinhos, né, de um circuito, a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Afinal, não faz sentido a corrente brotar ou desaparecer quando chega no nó. Então a primeira lei de Kirchhoff é simples e nós já usávamos ela, mesmo até antes de ter estudado ela propriamente dita, a gente já usava essa ideia em um exercício ou outro. Mas o delicado aqui é a segunda lei de Kirchhoff, também conhecida como lei das malhas. Então ou chama-se de segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas. E o que ela diz? Ela diz o seguinte: se eu pegar uma malha, o que é uma malha, professor? É qualquer circuito que tu possa começar a percorrer ele, dar uma volta pelo circuito e voltar ao mesmo ponto. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, eu tenho essa malha da esquerda, eu tenho a malha da direita, se tu preferir, ou ainda tenho a malha externa. Beleza? Consegue enxergar as 3 malhas possíveis aqui nesse circuito? É isso aí. Então, a segunda lei de Kirchhoff diz que se eu pegar uma malha e sair somando as DDPs, o que é DDP? Diferença de potencial. Se eu sair somando todas as diferenças de potencial, na hora que eu completo o ciclo, a soma tem que ter dado 0. Não pode sobrar ou faltar uma DDP numa malha, certo? Ou seja, tudo aquilo que está sendo gerado, mais aquilo que está sendo consumido naquela malha, tem que dar 0, o que faz sentido. Cada volt que eu estou gerando vai ter que ser aplicado em algum elemento do circuito, não pode sobrar volts no circuito do além, não existe isso. Então é isso, ó, o somatório das voltagens, positivas ou negativas, tem que ser igual a 0 numa mesma malha, por isso lei das malhas. Em uma mesma malha, o somatório das DDPs, diferenças de potenciais, deve ser nulo. Deixa eu ver o que ele diz na apostila. Ele pode ter somado as forças eletromotrizes e somado R vezes I. Pois é, eu não gosto dessa maneira de representar. Eu não gosto. Se bem que ele fez a mesma coisa. Ó, ele disse o seguinte na apostila, que o somatório das forças eletromotrizes tem que ser igual ao somatório do R vezes I, não é isso? Só que quando a gente calcula uma diferença de potencial em cima de uma resistência, não é uma perda de energia? Mais passa para cá, menos o somatório do R vezes I tem que dar igual a... Só que eu juntei força eletromotriz e R vezes I numa coisa só, DDP. Acho que a minha maneira de colocar fica até mais prática. Basta somar todas as DDPs, tem que dar 0. Certo? A apostila preferiu, se tu somar as forças eletromotrizes, que é o que é gerado, e somar o R vezes I, que é o que é perdido, tem que dar 0. Certo? Eu acho mais fácil dessa maneira. Tu vai ver por quê? Que na hora que a gente vai aplicar a segunda lei de Kirchhoff, nós não vamos separar o que está gerando do que está perdendo. A gente vai fazer a conta na hora. Certo? Vai ficar mais claro com um exemplo. Vai ficar mais claro com um exemplo. Só que para que tu consiga me acompanhar no exemplo, pessoal, nós temos que relembrar do finalzinho da última aula. Muita atenção, hein? Para a revisão do finalzinho da última aula. Isso. Para onde esse cara empurra a corrente elétrica? Isso. Para a direita ou para a esquerda? Já que não está dando volta. Deixa eu ver, larga uma baguinha positiva, larga uma baguinha positiva, os opostos se atraem. É para a esquerda a corrente, certo? A corrente é para a esquerda. Se eu vou lá e peço qual é a diferença de potencial de A para B, quanto é que é o VAB? Menos 10
10, porque de A para B, esses 10 volts é contrário a essa direção. Porém, se eu percorro o circuito no sentido oposto e quero calcular o VBA, dá igual a mais 10. É isso mesmo. Relembrado esse processo de raciocínio? E finalmente, último detalhe, talvez mais perigoso ainda. E aí, o VXY? Quanto é que é o V, a DDP de X para Y, já que a corrente de 3 A e para a direita? Mais 30. Deixa eu ver, quando uma corrente passa em cima de um resistor, há queda ou geração de voltagem? Aumenta a voltagem ou perde voltagem? Ah, é uma resistência. Então, quando a corrente elétrica atravessa ela, perde uma voltagem. Então, perdeu quanto? R vezes I. 30. Menos 30. Porém, se eu venho no sentido oposto e quero calcular o VYX, já que a corrente é para lá e ela percorreu a resistência, ela perdeu energia quando foi da esquerda para a direita. Se eu estou na direita e vou para a esquerda, eu percebo que há um acréscimo ou uma perda de voltagem. Um acréscimo, até porque se daqui para cá é menos 30, de lá para cá, com certeza, é mais 30. Entendi, professor. Certo? Esquerda para direita. Ó, quando eu te coloquei que nesse circuitinho aqui tem uma corrente para a direita de 3 A, certo? Eu não sei quem é que está empurrando esses 3 A. Alguma coisa aqui fora está obrigando que nesse trecho tenha 3 A para lá. Tudo bem? O que é o nome, como é o nome técnico desse dispositivo? Resistor. O que o resistor faz? Resiste a passagem de corrente elétrica. Então, te coloca no lugar do elétron. Aí passa por um cara que resiste. Quando tu atravessou esse sujeito, tu tem mais ou menos energia agora? Menos, né? Por isso que eu perdi. Quanto de energia eu perdi? 30 volts. Beleza? Porém, é isso que está ocorrendo, hein? Se eu venho analisando o circuito, analisando a energia da corrente aqui e aqui, eu não vou perceber que aqui a corrente tinha menos energia do que antes? Porque ela perdeu energia ao atravessar. Portanto, daqui para cá há um acréscimo de voltagem. Quanto? 30 volts. O mesmo R vezes I. Tá, professor. Certo? Quando o percurso e a corrente vão tem o mesmo sentido, é menos. Sempre que tu percorre um resistor a favor da corrente, é menos. É que na apostila está ao contrário. Então tá errado. Eu acho que vamos interpretar o que está dizendo ali. Já vou ler o que está dizendo ali. Tá? Mas sempre que nós percorrermos um resistor a favor da corrente, mas eu sei por que ele está dizendo que não é menos. É porque ele faz o somatório das forças eletromotrizes igual ao somatório do R vezes I. Está considerando positivo porque ele jogou para o lado de lá da equação. Certo? Mas na verdade, ó, é do lado de cá, né? Então é menos R vezes I. Mais para lá menos. Olha que coisa perigosa. E tu vê, ele não está dando uma informação verdadeira quando ele fala que há um acréscimo de voltagem quando tu percorre uma resistência. Há uma perda de voltagem. Né? Não faz sentido. Certo? Então tu vê, ele não foi rigorosamente verdadeiro na apostila. E de repente, né, usou um jeitinho para evitar que os alunos tivessem que pensar no mais ou no menos. Né? É uma saída interessante esse ponto de vista. Professor, rapidinho. É somatório ou força eletromotriz ali do R vezes I? Aqui era para ser um somatório. Que é o que a apostila escreveu, né? Eu escrevo dessa maneira, a apostila preferiu sugerir dessa maneira. Certo? Legal. Galerinha, olha só. Para ver se vocês compreenderam a ideia, eu acabei de criar um circuito que eu nunca vi na minha vida. Acabei de criar esse circuito, então não esperem que a resposta vai ser bonita, porque eu acabei de inventar ele. Olha só. Vou resolver. Pela primeira vez tu vai ver então uma solução de um circuito mais complexo que não dá para resolver com aquilo que a gente sabia até então. V igual a R vezes I, lembra? Antes era só isso, V igual a R vezes I, uma pitadinha de bom senso, somava os resistores ou em série ou em paralelo e matava a charada. Agora não, agora ficou mais apimentado. Primeiro, olhando para esse lado aqui, para onde é que esse cara empurra a corrente? Para a esquerda, né? Então eu vou dizer que nesse circuito tem uma corrente I1 aqui. Posso estar errado, hein? Mas eu estou chutando. Pelo que eu vejo, esse cara empurra para... Deve ter uma corrente I1 aqui. Aqui também é I1.
Aqui é I1, 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 I1. Opa, não sei, tem um nó, não sei. Como assim pode estar errado? Não é que, de repente, do que vai acontecer do lado de lá, esse cara pode ter alguém forçando a corrente contra ele. E ele, em vez de ser uma fonte de um gerador, pode ser um receptor. Então tu vê, eu nem sei quem é gerador e quem é receptor no começo. Deixa eu ver. Ah não, mas se eu largar a bolinha positiva, as balinhas vão ser empurradas para lá. Ah, esse cara deve estar jogando a corrente para baixo. E 2, tudo bem? Se esse aqui vem por aqui e aquele cara vem por lá, então peraí. Eu acho que aqui vai ter uma corrente subindo. Como é que vai ser o nome dessa corrente? Não, I2 não dá mais, porque o I2 é daqui até aqui. Aqui tem nó. Né? Sobrou I3. Então, ó, eu não sei qual é a corrente que vai passar nessa parte, não sei qual que vai passar nessa, nem nessa. Então eu tenho 3 incógnitas. Se eu tenho 3 incógnitas para descobrir, quantas equações eu vou ter que formar? 3, no mínimo 3 equações para poder resolver isso. Aula numa? Vai formar um sistema de equação. Foi um chute, posso estar errado. Né? Eu pensei o seguinte, essa corrente vai vir para lá. Se essa é para cá, então eu acredito que, se bem que essa aqui é mais forte, né? É possível que seja para baixo. É possível, mas vamos deixar assim para ver o que vai acontecer? Isso, mas vamos deixar assim só para ver o que vai acontecer. Certo? Se bem que assim vai ficar mais provocativo na hora de fazer o cálculo por aqui. Vai ficar bem mais provocativo. Vamos lá, vamos deixar assim. Que tu falou aquela hora que tu fez vários atributos assim dentro desse. Todos estão acontecendo ou são possibilidades? Não, todos vai ter corrente. Aqui vai ter corrente aqui e vai ter corrente no total. O que eu não sei é como é que essa distribuição vai ocorrer aqui, né? Certo? Pessoal, olhando para esse nó aqui, já que o I1 chega aqui, o I2 sai por ali e o I3 está chegando nesse mesmo nó, o que eu posso escrever entre 1 e 2 e 1 mais I3 é igual a I2. Os que chegam, I1 mais I3 é igual ao que sai, I2. Primeira equação formada. Para montar essa primeira equação eu usei que lei? A primeira lei de Kirchhoff. Sempre uso uma vez ela. Agora, para poder achar as outras duas, eu vou ter que usar a segunda lei. Aqui agora uma dica muito importante, ó. Quando tu for usar a segunda lei, principalmente nesse começo, evite percorrer o circuito contrariamente à corrente. Porque quando a gente percorre um circuito contrariamente à corrente, pode dar pepino lá para raciocinar se é mais ou menos. O cara fica todo atrapalhado. Evite percorrer um circuito contrariamente à corrente. Que malha tu me recomenda então para aplicar a segunda lei? Será que a malha da esquerda é uma boa? Isso, a malha externa é uma boa, a malha da esquerda não é boa, porque ó, tu está a favor da corrente e aqui tu está contra a corrente, ó, pode gerar um problema de raciocínio aqui. Agora a malha externa, o bicho, ó, tá sempre a favor da corrente se tu percorrer ele nesse sentido, não é isso? E eu vou começar a percorrer o circuito, qualquer lugar pode ser, tá? Aqui. Se eu começo a percorrer o circuito por aqui, o que eu escrevo daqui pra cá, ó? Vai ser mais ou menos? Menos, por que menos? Porque é passar por um resistor, vai haver uma perda de energia, já que eu estou a favor da corrente. De quanto vai ser essa perda? 2 É verdade, R vezes I. No começo eu vou escrever só as letrinhas, pode ser? Depois eu substituo os números. R vezes I. Rapidinho, tu tá esquecendo ali, agora esse do meio ali. É, exatamente, eu vou percorrer a malha de fora, porque foi ela que eu escolhi para aplicar a segunda lei. Aqui não tem nada, é um nó, mas não tem nada. O que eu escrevo aqui? Mais ou menos. Menos é uma perda. Perda de quanto? 4 vezes. R2 vezes I2 é R vezes I. É assim que se calcula uma perda em um resistor. Show de bola, e vem que vem. E agora? E agora? Mais 4, né? Esse cara não está empurrando a corrente para lá? Então esse cara é um gerador nesse caso. Mais 4, gerou 4 volts. Vamos. Ali não tem nada. O que eu escrevo daqui para cá? Mais 16 volts. E já que eu cheguei do ponto onde eu saí, é isso. Se tu entendeu isso, acabou. Acabou. Tu aplica... ainda tá faltando equação, né? Ainda tá faltando equação. Só tenho 2 equações, né? Tem que ter 3 equações para poder resolver. Mas é isso, cara. Essa é a parte difícil de compreender da segunda lei de Kirchhoff. O negócio que tá no meio não precisa fazer nada. Não, calma. Ó. Por que eu não passei pelo meio, galera? Porque nós escolhemos usar a malha externa. Então, ó, deixa eu até escrever isso para ninguém ficar confuso. Ó. Isso foi para malha externa. Qual
que eu uso agora, pessoal? Isso, então para malha da direita. Da direita. Vamos ver então, vou começar por aqui, pode ser? Obrigado. Pode falar. Menos R vezes I. R2 e I2. Mais 4. Tá show. Menos R3 vezes I3. Cheguei da onde eu saí, igual a zero. Acabou a física. Essa é a parte nova de física pra ti. Certo? E se tu achou fácil, eu fico feliz, cara. Porque geralmente dá uma semaninha de aula aí pra galera assimilar essa ideia. Vamos ver se matematicamente vai ser tranquilo agora. Menos R1. O R1 é 2. Menos R2. R2 é 4. Mais 4 com 16. 20 é igual a 0. Do outro lado, embaixo, menos 4 vezes I2. Mais 4. Menos R3. 8 vezes I3 igual a 0. Agora é matemática. Só para deixar mais bonitas as equações, eu posso jogar esses caras negativos para lá, né? Ficaria 2 e 1 mais 4 e 2 igual a 20. Ficou já bem menorzinha, dá até para dividir tudo por 2 se quiser. Essa aqui ficaria 4 e 2, jogando para lá, mais 8 e 3 igual a 4. Agora as equações já estão mais bonitinhas. Deixa eu pensar. Se eu isolar o I2 aqui, por exemplo, e substituir aqui, eu já vou ter I1 e I3. Ou até, ó, já que o I2 já está substituído, já está isolado, eu posso substituir aqui, certo? Aí vai ficar só I1 e I3, né? E aqui também tem I1. Aí eu substituo ali também, ó. Aí vai ficar as duas só com I1 e I3. Isola numa? Fechou. Então vamos lá. Primeiro, vou simplificar tudo por 2 para diminuir o meu trabalho. I1 mais 2 e 2 igual a 20. No lugar do... Obrigado. Imagina, cara, isso ia arruinar com a minha conta. Obrigadão, cara. No lugar do I2 eu coloco quanto? Isso, I1 mais I3 igual a 10. Fazendo o chuveirinho, 2 e 1 mais 2 e 3 igual a 10. E 2 mais 1, 3 e 1 mais 2 e 3 igual a 10. Show de bola. Vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz com essa equação de baixo, eu vou fazer com essa equação aqui, ó. Primeiro eu vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar por 4, obrigado amigo. Vai ficar I2 mais 2 e 3 igual a 1. E no lugar do I2 eu vou colocar I1 mais I3 mais 2 e 3 igual a 1. Ficou I1 mais 3 e 3 igual a 1. Agora que só sobraram duas equações, onde existe apenas I1 e I3, dou o golpe final. Isola uma, substitui na outra, ou até podes usar soma ou subtração se tu preferir. Mas o I1 está praticamente isolado, né? Ali naquela equação de baixo. Então, para finalizar, vou pegar esse carinha aqui, vou isolar o I1 dele, vai ficar I1 é igual a 1 menos 3 e 3. E vou substituir o I1 ali, então. Vai ficar 3 que multiplica 1 menos 3 e 3, mais 2 e 3, igual a 10. Fazendo o chuveirinho, 3 menos 9 e 3, mais 2 e 3, igual a 10. Menos 9 e 3 com mais 2 e 3, menos 7 e 3. E o mais 3 passa para o outro lado, menos 3. Finalmente, o I3 ficou igual a 7 sobre menos 7. E já que o I3 deu menos 1 ampere, eu concluo que a corrente, o Edson estava certo na hora que ele falou, professor, por que é para cima? Aí eu fui raciocinar de novo, né? Eu concordo que eu acho que vai dar para baixo. Mas olha que legal, mesmo tendo errado, a conta me avisa, ó animal, errasse o sinal. Certo? Aí o que o cara faz? Só vem aqui na hora, no final, e mostra. Pronto, corrige a setinha. Beleza? Qual é o módulo da corrente que passa nessa perna? 1 ampere. E agora que eu calculei ela, pode calcular os outros? Claro. Vamos ver como é que vai ficar aqui.
o I1 aqui, beleza, amigo? O I1 vai ficar igual, substitui comigo mentalmente, menos 3 vezes menos 1, 3 mais 1, então o I1 é 4 amperes, e já que deu positivo, mostra que eu acertei o sentido dele. E finalmente, o I2 é igual ao I3, que ficou menos 1, e tem que usar o menos na hora de fazer a conta, porque todo o teu raciocínio foi baseado naquele erro. Então tem que continuar com aquela ideia. E o I1 ficou 4, menos 1 mais 4, 3, já que deu positivo, eu também concluo que eu acertei o sentido do I2. Beleza? Então, galera, ó, só de tu olhar, tu vê, ó, não é uma conta trivial, é trabalhosa. Se tu tem dificuldade com matemática, agora a dificuldade se aflora, porque teoricamente a gente já tem que estar bem resolvido com essa história de trabalhar matematicamente. E tu vê que os astros estão alinhados, que eu acabei de inventar esse circuito e deu tudo o número inteiro, ó. Geralmente dá umas fração absurda, então ficou bem legal, gostei. E calma, foi só um exemplo. No começo, geralmente, nem tem esse tipo de exemplo na apostila. Tá? No começo ele nem coloca questões chatas como essa, ele coloca coisas mais simples. Revisando, apareceu um circuito um pouquinho mais complexo, não dá para usar só V igual a F vezes I. Então te acalma, acha um nó, diz para onde é que tu acha que é cada uma das correntes. Muito raro, mas geralmente é isso, tá? É 3 correntes que tu tem que descobrir. Claro que num circuito do dia a dia aí do computador, tu pode ter 100 correntes diferentes passando pelo circuito. Aí não vai ser na mão, o cara vai resolver isso, né? Bota no computador, aperta Enter, ele fica lá às vezes uma meia hora pensando para poder resolver a equação. Imagina se tu fosse fazer na mão. Não, é porque assim, ó, se aqui tivesse uma bateria muito violenta, ela poderia acabar sendo usada para carregar essa. Então a bateria poderia estar sendo recarregada no circuito, então ela seria um receptor. Nesse caso, realmente, os dois estavam empurrando a corrente para onde a gente queria. Então os dois estavam funcionando como gerador, certo? E se acontecer alguma zebra, fica tranquilo, vai ficar denunciado pelo sinal negativo da corrente. Então se esse cara aqui tivesse dado o I negativo, o I1, eu saberia que isso aqui não é um gerador, é um receptor. Ele poderia fazer essa pergunta no somatório, né? Depois que a gente matou a questãozinha. Então, olhou para o nó, escreveu uma equação. Lei dos nós, boba. Olha para uma malha e procura percorrer sempre a favor da corrente. Escreve a segunda lei de Kirchhoff. Pega uma outra malha e escreve a segunda lei de Kirchhoff. E aí deu. Já que tu tem 3 incógnitas e 3 equações, é só matemática básica. Isola numa, substitui na outra. O ideal é tu tentar uma, né? Mesmo que tu vai errar. O ideal é eu botar um parecido com parecido com esse aí para tu te virar. Vamos tentar? Que bom. Vamos que vamos. Vou substituir os numerozinhos ali para tu pelo menos arriscar. Vai ficar de tarefinha. Tu começa agora, me chama para tirar as dúvidas e vai ficar de tarefinha a finalização desse. Tem maior que essa, professor? Que eu saiba não. Até porque precisa de um tripé só para bateria, né? Imagina.